Bom dia, Priscila. Obrigada por ter aceito estar aqui no VS Podcast. Muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com você hoje, Sara. A primeira pergunta que tenho para si é como é que começa as suas manhãs? O seu ritual da manhã, aquelas coisas que faz sempre que são não negociáveis. Olha, eu tenho vários rituais, né, os meus rituais eles mudam, dependendo da estação do ano, mas tem algumas coisas que eu mantenho independente, né, de que fase que eu tô. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos é agradecer, isso para mim é uma coisa muito importante, já para começar elevando a minha energia, né, já agradecer antecipadamente pelo dia, né, que vai chegar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é daí, logo depois que eu faço isso, tentar lembrar dos meus sonhos, porque como eu trabalho muito com o inconsciente, né, acredito que os sonhos entregam muitas mensagens para gente, então eu acabo escrevendo, faço assim uma escrita livre, né, do que vem na minha cabeça. E depois que eu faço isso, então começo as minhas rotinas propriamente de escovar os dentes, fazer a raspagem de língua, que é super importante para eliminar toxinas, né? Eu trabalho com medicina Ayurveda, então isso na medicina Ayurveda é super encorajado, né? De fazer essa raspagem de língua. Faço uma esfoliação na pele para ajudar tanto a eliminação de toxinas quanto a abrir os poros para um elemento ar, isso é um dos motivos pelo que a gente faz a esfoliação, e depois eu tomo um banho frio, que é bem difícil quando é inverno, né? Eu moro na Inglaterra, então, mas acabo fazendo todos os dias, a não ser quando eu estou no meu período menstruada, que daí eu obviamente tento evitar água fria, né? E depois disso eu vou fazer algum tipo de alongamento, assim, uma rotina rápida de yoga, né? Só para acordar o corpo, assim, esticar e alongar o corpo inteiro. E uma meditação, que eu sempre faço todos os dias de manhã, e essas são as coisas não negociáveis. Daí, se eu tenho mais tempo, eu faço outras coisas, se eu tenho menos tempo, fica só nessa rotina, que de verdade dura assim 15 minutos. Não é uma coisa que, né, muitas pessoas falam para mim, mas eu não tenho tempo de manhã, mas literalmente é 15 minutos, não é ficar uma hora fazendo todas essas coisas. E é isso, não fica a pensar, ai, faz, simplesmente, não é? Simplesmente faço e já programei, assim, o meu despertador para me permitir esses 15 minutos, né, porque realmente se eu preciso, hã, sair de casa às 8 horas e eu decido acordar 5 para as 8, óbvio que não vai dar para ter nenhuma rotina, né, então já me programo para todos os dias acordar e ter esses 15 minutos, para mim. Claro, é super importante como começamos o dia. E estou curiosa, eu fazia sempre banhos frios, eu agora estou grávida de 6 meses, nunca mais fiz. Mulheres grávidas podem ou não fazer o banho frio ou não é aconselhável? Nunca ouvi nenhum tipo de contraindicação. Eu acho que eu incentivo muito as mulheres a ouvirem o próprio corpo, né. Então, se a pessoa faz uma vez, por exemplo, não se sente bem ou vê, assim, que o corpo não respondeu de uma forma positiva, não faz mais. Mas eu não vejo nenhum tipo de contraindicação, porque o banho frio nada mais é para estimular a nossa circulação, né. E estando grávida ou não, isso precisa ser feito, então não vejo nenhum tipo de contraindicação. Ok, é sempre experimentar, ver o que funciona para cada uma de nós, não é? Exatamente, de repente, assim, estando grávida, começa com um banho não tão gelado, sabe, começa com a água um pouquinho mais morna e vê o que acontece, e daí vai trabalhando dessa forma. Ok, então e para quem não conhece a Priscila, quem é a Priscila? Um bocadinho da sua história pessoal e como é que isso se calhar a levou ao que faz hoje em dia profissionalmente. Conte-nos um bocadinho tudo.
Sim, sim. Então, eu sou, brasileira, né, acho que dá para perceber pelo meu sotaque. Eu me mudei para Londres em 2014, eu fiz faculdade de nutrição no Brasil, mestrado, estudei nutrição funcional e vim para Londres porque eu já tinha morado aqui anteriormente, queria voltar e queria estudar a naturopatia, assim, a parte bem mais natural da nutrição, né? Na faculdade de nutrição, normalmente a gente aprende aquela questão clássica de calcular carboidratos, e eu não me identificava muito com esse lado, né? Então, comecei a estudar medicina chinesa, e esse sempre foi o meu interesse desde muito nova, assim, porque quando eu era criança eu tinha a bronquite, né, muito forte, e os meus pais sempre foram as pessoas que optaram por tratamentos naturais, que me levavam no iridologista, que eu ia, assim, fazer todos os tratamentos naturais que existia. E quando veio a faculdade, eu não pensei muito, assim, pensei, nutrição, vou fazer nutrição, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo o porquê dessa escolha, porque eu sempre quis ter esse contato com as medicinas naturais e ajudar as pessoas a terem mais saúde. A minha trajetória no que eu faço hoje, né, que eu trabalho muito com ginecologia natural, aliando a ginecologia natural e emocional, a parte psicossomática, que geram os nossos problemas físicos, né, os problemas de saúde que aparecem no corpo. Essa jornada ela começou quando eu decidi parar de tomar pílula anticoncepcional, porque quando eu me mudei para Londres em 2014, eu já vinha com esse pensamento, assim, já tinha. Até eu começar a minha pós de nutrição funcional no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar que a pílula fazia mal. Para mim era assim, é o método para controlar, para não engravidar, né? Quando a gente não quer engravidar, toma a pílula. E eu nunca tinha ouvido falar, e no meu curso de nutrição funcional, as professoras começaram a falar sobre isso, sobre os efeitos da pílula, e eu me identifiquei muito com alguns dos sintomas, né? E no momento, naquele momento, não tive coragem de parar. E quando me mudei para cá, pensei, bom, agora é o momento. E eu comecei a ter diversos sintomas que eram presentes na minha adolescência, quando eu comecei a tomar a pílula, e que voltaram muito mais fortes. Eu fiquei 6 meses sem menstruar, eu tive muita acne. Então, por ter esse conhecimento da nutrição e acreditar que é possível sim a gente ter uma saúde perfeita através do que a gente come, através de todo o nosso estilo de vida, eu pensei, bom, eu tenho que conseguir fazer isso por mim mesma, né? Assim, eu tenho que conseguir um tratamento que vai funcionar. E foi aí que começou toda a minha pesquisa, e ao longo dos anos, né? Obviamente já resolvi os meus problemas, e pensei, por que não ajudar outras mulheres, né? Que estão lá no início daquela minha jornada. Eu demorei muitos anos para conseguir os meus resultados. E hoje eu consigo fazer com que as mulheres tenham esses resultados em muito menos tempo, porque eu testei o caminho, eu sei o que funcionou, o que não funcionou. Mesmo, eu acho que um professor ou alguém que trabalha com pessoas consegue ajudar muito mais quando passou por isso, porque tem a parte da experiência e tem a parte da teoria. E eu identifiquei-me muito consigo, por isso é que está aqui no podcast, porque eu tive anos sem menstruar. Eu tomei a pílula, como disse, na adolescência, depois deixei de tomar quando vim, estou na Bélgica há 10 anos agora, por isso eu tive mais de 5 anos, eu nem sei quantos, sem menstruar. E para mim aquilo era. Nem se falava, nem eu pensava, porque nunca pensei, lá está, na parte da fertilidade, eu era nova, não ter o período para mim é normal. Então normalizava a situação, porque também não se falava assim, e eu acho que é importante trazer à consciência então toda esta parte hormonal que vamos falar hoje e como é que podemos naturalmente reverter e equilibrar-nos, porque é isso, uma pessoa fértil é uma pessoa equilibrada hormonalmente. Falou da pílula, quais são então o que é que a pílula pode ou não trazer a uma mulher, assim como efeitos se calhar não tão positivos, e quais são as alternativas naturais então à pílula?
Então, por onde que eu começo? É muito difícil explicar para uma mulher, por exemplo, que toma pílula desde nova, como que vai ser o ciclo dela e como que o corpo dela vai ser se ela não tomar pílula. Eu mesmo, assim, me surpreendi muito nessa jornada, do quanto eu achava que o meu corpo era normal quando eu tomava pílula, que as coisas que aconteciam eram normais, e quando eu parei, eu fui percebendo, nossa, né, como tudo é diferente ao longo do mês, a cada fase do ciclo menstrual, a gente é uma pessoa diferente, né? Coisas acontecem no nosso corpo. Então, a pílula ela impede isso, porque ela faz com que os hormônios eles fiquem, não haja essa flutuação hormonal, né? O corpo interpreta assim, essa não flutuação como uma gravidez. A pílula simula, na verdade, né, uma gravidez contínua. Então, isso obviamente vai fazer com que alguns hormônios se elevem no corpo e outros diminuam. Uma mulher, por exemplo, que toma pílula há muitos anos, ela vai ter um nível de testosterona muito baixo. E isso vai se refletir diretamente no libido que ela tem. Então, a coisa que muitas mulheres relatam, né? Ah, eu não tenho, assim, muita vontade de ter intimidade com meu parceiro ou parceira, é por isso, é porque a testosterona tá lá, assim, né, o nível mais baixo possível. Além disso, a pílula faz com que que haja assim, que no corpo haja um aumento da absorção de um mineral chamado cobre. O cobre, ele em excesso, ele é um mineral super importante para o corpo, mas em excesso ele tende a causar melasma. Então, assim, muitas mulheres relatam, né, melasma quando tomam a pílula, elas nem sabem que é por isso, né? Quando eu tenho cobre elevado no corpo, eu vou ter um nível menor de zinco, porque esses dois minerais eles competem pela absorção. Se eu tenho um nível menor de zinco, a minha imunidade pode ficar comprometida, eu posso acabar tendo mais acne, porque o zinco ele está envolvido assim, na toda essa parte da pele. Então são muita coisa que impacta, né? Mas para mim o principal é essa dança hormonal que não acontece quando a gente toma a pílula e a mulher passa a ser um ser linear, que na verdade não é, né? O feminino cicla a cada 28 dias, a cada mudança de lua, e essa conexão é muito bonita, que a gente perde se a gente toma pílula anticoncepcional. Uma alternativa, Sara, que você falou assim, qual é a alternativa à pílula? Enfim, existem muitas alternativas, existem muitos métodos anticoncepcionais que podem ser utilizados, né? Eu, hoje, assim, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não usaria nenhum dos métodos como o DIU, por exemplo, porque o DIU de cobre não tem aquele efeito, né, nos nossos hormônios, porque ele não é um método contraceptivo hormonal. Mas ele tem implicações, muitas mulheres que colocam DIU acabam tendo candidíase de repetição, algumas vão ter inflamação pélvica, porque o DIU é um objeto estranho dentro da nossa vagina, né? Ele não é para ter nada ali dentro, um elemento que está liberando um componente, está liberando cobre, né? E esse cobre, o cobre também é um mineral inflamatório quando em excesso, ele fica sendo liberado ali naquela região. E isso pode, em algumas mulheres, não é que todas vão ter isso, né? Mas algumas mulheres vão ter essa inflamação local, vão ter um aumento do fluxo menstrual. Muitas mulheres, quando colocam DIU, acabam tendo. Perdão. Imagina, muito fluxo, cólicas, né? Pode aumentar as cólicas menstruais. Então, o que eu utilizo na minha vida, então posso falar muito bem, é o método de consciência da fertilidade, que é um método muito completo,
mas que muitas mulheres têm muito medo dele. Por quê? Porque tem toda essa coisa da sociedade de falar que, né, ah, vai engravidar, porque vai fazer tabelinha. No Brasil a gente conhece como tabelinha, assim. Mas o método de consciência da fertilidade não é uma tabelinha, porque ele não é somente a mulher calcular quantos dias tem o ciclo dela e no meio do mês dizer, ah, então esse aqui é o meu dia fértil e eu nesse dia não posso ter uma relação sexual desprotegida. O método de consciência da fertilidade vai utilizar a temperatura basal, a mulher vai medir essa temperatura todos os dias, ela vai monitorar o muco cervical dela. Muitas mulheres nem sabem que perto da ovulação o muco cervical muda, ele vai ter uma consistência totalmente diferente. O colo do útero vai subir quando ela está ovulando, então ela, né, fazer sentir isso na vagina também vai ajudar ela a saber, bom, meu colo do útero subiu, tô para ovular, né? Então a gente vai utilizar diversos sinais do corpo para saber quando eu estou ovulando. Então não tem como errar. No momento que eu fiz essa monitoração por alguns ali, uns 2, 3 meses, e que eu comecei a aprender sobre o meu corpo, eu não vou errar não saber quando eu estou ovulando, entende? E daí tudo que eu vou ter que fazer é ter um cuidado, utilizar um método de barreira, como a camisinha, ou não vou ter uma relação naqueles dias, se eu preferir, se eu achar que é mais seguro, mas ele é um método sim muito seguro e que não tem nenhum tipo de efeito colateral. Então esse para mim eu mais assim recomendaria. É muito autoconhecimento, é estarmos conscientes mesmo de todos os sinais que no dia a dia muitas vezes nem ligamos, não é? Isso é, por isso é que é tão importante sermos acompanhadas com profissionais como a Priscila e que nos vão ajudar nesse sentido, a começar a perceber, porque eu acho que muitas mulheres, e agora diga-me se é verdade ou não, quando quer, ok, eu ouvi que a pílula não faz assim muito bem, eu quero ser uma pessoa super fértil, então eu vou começar a ouvir o meu corpo e a fazer tudo direitinho. Mas, muitas vezes, as mulheres tendem a fazer tudo sozinhas. Vão à internet nananã, e começam ali a fazer tudo, não é? Quais são assim os erros que vê que as mulheres praticam muito quando se lançam nesta caminhada mais natural de equilíbrio hormonal ou de contracepção? Há alguns erros comuns ou não? Tem erros comuns. Por exemplo, como eu atendo muitas pacientes, né, muitas mulheres que têm endometriose profunda, têm problemas graves, assim, né, que impactam o corpo de uma forma bem severa, essas mulheres, elas já passaram anos tentando resolver aquele problema sozinha, como você falou, olhando no Google e assim, esse chá me disseram que é bom, que funciona para minha cólica, por exemplo. Mas ela não passou por uma investigação. Será que essa cólica, é uma cólica, assim, digamos, sem motivo aparente, ela não é decorrente de um problema mais severo, como uma endometriose, por exemplo, ela fica ali tentando aquelas coisas que não vão resolver o problema dela se ela tiver um problema mais profundo, que ela precisa investigar e, né, o tratamento vai ser completamente diferente se ela tem um problema profundo ou se a cólica dela é porque ela não está conseguindo fazer circular o sangue dela de maneira adequada, né? Então é um tratamento completamente diferente. É isso. Para mim, um dos principais problemas é achar que vai resolver aquele problema sozinha. Outro problema, que é o procurar profissionais que não têm essa abordagem mais natural. As mulheres procuram muito ginecologistas, né, sem nem pesquisar se aquele profissional ou aquela profissional, assim, qual que é o tratamento que aquela pessoa trabalha, né? Elas vão quase que cegas, assim, tem que ir no ginecologista, e daí chega lá e o ginecologista diz, tem que tomar a pílula. E a pessoa daí sai de lá bem cabisbaixa, se sentindo triste, porque aquilo não era o que ela queria, né? E ela muitas vezes pagou por aquele atendimento, então isso parece que vai deixando as mulheres sem esperanças, né? Então,
esse é um erro muito comum, de não perguntar antes de ir numa consulta, como que você trata este problema, né? Seja qual for o problema da mulher, eu tenho um mioma, como que você trata esse mioma? Como que esse médico ou essa médica trata, ou qualquer profissional, né? E daí fazer a decisão se aquela pessoa é a pessoa para acompanhar. Na jornada de fertilidade, o que eu vejo, assim, muitas das mulheres, quando elas não querem engravidar, porque fertilidade tem 2 ramos, né? As mulheres que querem engravidar e as que não querem. Então, nas que não querem engravidar, elas começam a fazer o que eu falei antes, é uma tabelinha. Elas simplesmente contam os dias, né? E não utilizam os outros sinais do corpo, e com isso acabam acontecendo muitos erros, e por isso que tem todo esse mito, assim, essa crença de que o método de consciência da fertilidade não é seguro, mas ele é seguro quando a gente utiliza todos os elementos do nosso corpo para predizer o meu dia de ovulação. Agora, se eu simplesmente só fazer, né, o meu ciclo dura 30 dias, então no 15º vai ser a minha ovulação. Não acontece assim. Muitas mulheres vão ovular no 12º, no 13º, no 17º dia, e a gente precisa controlar outros sinais. Então, muitas das mulheres utilizam o método de forma incompleta e acabam tendo problemas. E quando a mulher quer engravidar, qual que é assim, o erro mais comum? É ela não se preparar para melhorar a fertilidade dela, olhar os hormônios. Muitas mulheres acham que quando ela passou uma vida inteira tentando prevenir uma gravidez indesejada. Daí, no dia que ela decidiu, agora eu tô pronta e agora, né, eu quero um bebê, vamos convidar esse bebê para nossa vida, o casal, né? Ela acha que vai acontecer no mês seguinte. E pode acontecer, e acontece para muitas mulheres, mas para muitas mulheres não acontecem. E a gente precisa preparar o corpo para que ele esteja o mais fértil possível, para que os ovários estejam funcionando da maneira mais adequada, para que eu tenha os nutrientes, para que, se essa gravidez realmente acontecer, eu tenha todos os nutrientes para conseguir manter a gestação, evitar um aborto espontâneo nos 3 primeiros meses, né? Acontece muito das mulheres não terem um nível de progesterona adequada, e daí um aborto espontâneo acontece. Claro que existem diversas razões para abortos espontâneos acontecer, e nem sempre a gente consegue prevenir, mas, né, tentar com que o corpo esteja nutrido da melhor maneira possível para que eu consiga nutrir esse novo bebê que está dentro do meu ventre. É tudo um estilo de vida que acho que, mesmo sem pensar agora na questão de querer ter filhos ou não, toda a mulher tem que cuidar do corpo, ouvir o corpo desde novas, porque isso foi um erro que eu fiz, que foi: não quero ouvir, não quero saber nada, só queria, eu tive distúrbios alimentares, então o meu foco era só quero ser magra, não tenho período, ainda bem, ainda bem. E eu quero muito trazer esta consciência de que é cedo, e quanto mais cedo nós olharmos para o nosso corpo com amor, mais ele se regula e mais ele é nosso amigo. E acha que o stress influencia e desequilibra, já que vivemos assim numa era em que tudo é estressante, estamos sempre com vários fatores que aumentam o nosso cortisol? Acha que realmente o stress tem alguma influência nos desequilíbrios hormonais que são cada vez maiores? Total, total, porque um corpo estressado, ele vai estar desviando nutrientes para conseguir estancar, assim, aquele estresse, né? Então, todo o meu aporte de nutrientes vai estar indo para isso, porque isso é o que tá, é a prioridade do corpo, né? Evitar um dano maior. Então, uh, as mulheres começam a sofrer, se o estresse é crônico e é num nível patológico, começam a sofrer de fadiga adrenal, e param de menstruar.
né, essa elevação do cortisol, ela vai ter um impacto de diferentes formas nas diferentes mulheres. Mas eu sempre falo isso, assim, se o meu corpo ele tá com um nível de estresse muito alto, as funções mais básicas deixam de ser a prioridade naquele momento, né? E se a minha dieta ainda não colabora, no caso, se a minha dieta é pobre, aos poucos eu começo a ter, né, o corpo vai entregando sintomas, olha, a unha vai ficando fraca, o cabelo vai caindo. Por quê? Porque a última prioridade do corpo é que eu tenha um cabelo bonito e uma unha forte. Se eu estou tendo que desviar todas as minhas enzimas para ir lá estancar aquele estresse que eu estou gerando, né? Então, uh, muitas mulheres têm problemas no ciclo menstrual, ou até atrasos. Eu recebo muita mensagem de tipo, esse mês foi um mês super estressante e a minha menstruação está atrasada. É normal, né? Porque houve uma disrupção ali na cadeia hormonal e a mulher vai ter problema no ciclo. O que é, falou do stress adrenal, pode explicar assim muito rapidamente o que é isso do stress adrenal? O estresse adrenal é literalmente quando a nossa glândula, né, a adrenal, ela vai lá e diz assim: "Tô muito cansada e não vou mais funcionar". E daí não só mulheres quanto homens, né, é uma coisa muito comum hoje em dia, de, ter cansaço extremo, enfim, causa diversos problemas, né, mas a pessoa fica incapaz de funcionar, porque a adrenal é uma glândula que vai secretar diversos hormônios para o corpo, e se ela está lá exausta, não vai estar cumprindo, né, todas essas funções que ela precisa cumprir diariamente. E é um acumular de várias situações e tempo de stress ou basta ser uma coisa assim muito forte? Pode acontecer por um trauma, né, uma pessoa que sofreu um trauma, uma coisa que ela não estava esperando, repentina, aquilo gerou tanto estresse que literalmente as adrenais elas pifam, mas na maioria dos casos, na maioria das coisas que eu vejo, assim, é de pessoas que sofreram aquele estresse crônico, né, que foram ao longo dos anos no trabalho, na vida, num relacionamento, assim, aquilo foi num crescente até que daí o problema se manifesta fisicamente, mas ela já estava sofrendo toda a questão psicológica antes. Então, e a Priscila tem também a formação em nutrição funcional e sei que trabalha muito para reequilibrar tudo e para sermos fabulosamente férteis e fabulosamente equilibradas com esta parte da alimentação. Então, diga-nos como é que a alimentação é importante e como é que podemos ter a melhor alimentação para sermos as pessoas assim mais hormonalmente equilibradas. Então, eu trabalho muito no consultório e na minha vida, né, que sempre as coisas eu testo antes comigo, com uma alimentação de acordo com as fases do ciclo menstrual. A mulher tem 4 fases no ciclo, né, uma é quando ela menstrua, depois é que a menstruação passou, depois de 5, 7 dias ela vai entrar na fase folicular, que é quando o corpo está se preparando para liberar aquele óvulo, né, e que pode ser ou não fecundado. Depois que ela liberou o óvulo, a gente entra na fase ovulatória mesmo, que é quando o processo está acontecendo. Essa é a fase mais curta, necessariamente, assim, do ciclo. E depois disso, fase lútea, que é quando ela ou ocorreu, né, uma fecundação, ela vai daqui a um tempo vai testar positivo para gravidez, ou não, na maioria das vezes, na maioria dos nossos ciclos durante a nossa vida, né, a fecundação não acontece e a gente passa para a fase lútea e depois novamente a menstruação. Então, 4 fases. Todas essas fases eu tenho hormônios circulando, hormônios diferentes, né? Hormônios que estão circulantes naquela fase.
e nutrientes específicos que eu preciso para essas fases, para que o corpo funcione de maneira adequada. Então, na primeira fase ali, quando depois que passou a menstruação, entrei na fase folicular, o corpo está com bastante energia. Nesse momento, meu nível de estrógeno está aumentando. Em muitas mulheres, isso vai acontecer de forma exagerada, né? Então, e se o fígado dela não está funcionando de maneira adequada, vai haver um acúmulo de estrógeno. Então, eu preciso dar os componentes para o meu fígado, os nutrientes necessários, alimentos, né, que contêm esses nutrientes, para que o fígado faça essa eliminação do excesso de estrógeno, como, por exemplo, quais alimentos? Brócolis, couve-flor, todos os vegetais crucíferos vão ajudar nesse processo. Bastante coenzima Q10, que se a pessoa não for vegetariana, ela pode comer a sardinha, né, que é um alimento rico em coenzima Q10. Em Portugal, típico sardinha. Exatamente, assim, a sardinha portuguesa. Depois ela entrou na ovulação. Se ela está, por exemplo, pensando, né, em engravidar, investir bastante no mineral magnésio, que todos os vegetais verdes escuros vão ter, porque com isso ela vai fazer com que o muco cervical dela seja, assim, mais fluido, e isso ajude, né, a carregar os espermatozoides de forma adequada. Vitaminas do complexo B para preparar o corpo para essa potencial gestação. Depois, na fase lútea, se ela, né, no caso, não estava tentando engravidar e passou para essa fase, ali o corpo já vai estar se preparando para liberar aquela camada do endométrio que se formou, né, e que vai ser liberada em forma de menstruação. Então, nesse momento, é um momento que o estresse começa a aumentar, os níveis, tanto estrógeno quanto progesterona, começam a cair, porque vai culminar no final com a menstruação. Então, ali, dá os componentes necessários para que o corpo não passe tanto, assim, de uma forma tão exacerbada por esse estresse metabólico. E na menstruação, muito importante, consumir alimentos quentes, né? Eu vejo muitas pessoas tomando smoothie, essas vitaminas, né? Que a gente chama no Brasil de vitamina. Isso é um alimento frio, né? Energeticamente frio também. As frutas a grande maioria são energeticamente frias. Então, não é o melhor momento para eu consumir alimentos gelados à menstruação. Consumir alimentos quentes, alimentos que sejam promotores de liberação de serotonina, que contenham magnésio, é bem importante, porque tudo vai estar bem baixo. A mulher, nesse momento, ela vai ficar um pouco mais triste, um pouco, às vezes, até mais chorosa, porque os hormônios despencaram. Então, essa é geralmente dessa forma que eu trabalho, ciclando nutrientes e alimentos para as diferentes fases do ciclo menstrual. Sim, e eu acho que isso também é uma coisa que a mulher tem muito tendência a fazer sempre a mesma coisa. Eu estou sempre a comer da mesma maneira, porque sei que isto é que, pronto, pelo menos eu era assim, e eu descobrir todo este mundo de uau, dos ciclos, das fases, foi uau, como é que eu estava sempre a fazer a mesma coisa. Por isso é tão importante. Obrigada por ter falado e explicado tão bem tudo isto. E agora também lembrei-me, em termos de exercício, temos que também ir adaptando a essas fases, ou é só a alimentação? Sim, com certeza. Eu recebo tanto mensagens das minhas pacientes quanto no Instagram de mulheres falando assim: "Ai, perto da minha menstruação eu fico muito preguiçosa, eu não consigo me exercitar", e eu sempre tô ressaltando assim: "Não é preguiçosa, o corpo tá pedindo um descanso naquele momento", né, assim, pensa como eu falei, há um nível ou de estresse grande, porque a gente vai sangrar por 4, 5, 6, 7 dias, dependendo, né, do ciclo daquela mulher. O corpo está se preparando para um evento super estressante. Então, é claro que o meu nível de energia vai cair.
E naquele momento não é o momento de fazer nenhum exercício pesado, eu ir lá levantar peso. Quando eu estiver na minha fase ovulatória, que é quando estou cheia de energia, sim, daí eu vou correr, vou, sei lá, fazer o exercício que eu gosto, mas eu preciso ouvir o meu corpo e entender, bom, agora eu estou me sentindo cansada, então eu vou respeitar isso, eu não vou lá e vou fazer o exercício mesmo assim, porque eu só estou piorando a situação, criando mais estresse. Exercício é uma forma de estresse, né? Então, eu preciso fazer ele no momento que o meu corpo está preparado para isso. Eu posso, sim, me movimentar nessa fase da menstruação, mas fazer movimentos mais leves, talvez eu vou dançar em casa, eu vou fazer uma yoga mais relaxante, mas não vou fazer crossfit, por exemplo, sabe? Sim, obrigada. Eu acho isso muito importante, porque lá está, nós temos tendência a fazer sempre a mesma coisa, mas esta adaptação para mim foi crucial. Por isso, obrigada por ter explicado tão bem, porque acho que isso realmente é muito importante. E trazendo um bocadinho também a parte nutricional, em que muitas vezes as mulheres também restringem, ou então restringem durante a semana e depois ao fim de semana têm compulsões, pronto, toda esta parte do ciclo das dietas, em que é que pode ser também prejudicial para toda a parte hormonal? Na verdade, sim, essas restrições, eu no meu trabalho, né, é muito comum a gente ver as pessoas quando falam de nutricionista, falar: "Ah, então agora não vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo". Essa não é a forma que eu trabalho, por quê? Porque eu acredito muito nessa escuta ativa do corpo, em entender o que que eu preciso. Bom, o meu corpo agora está me pedindo um chocolate. Então, o que que isso significa? Né? Significa que o mineral que ele está pedindo é dois minerais em geral, cromo e magnésio. Eu entendo isso. Então, onde que eu consigo isso? Eu consigo nesses vegetais, nesses cereais, eu consigo o cromo, vou comer essas coisas. E se no final eu ainda estiver com aquela vontade, eu vou escolher o melhor chocolate que eu puder, né, com os melhores ingredientes, eu vou me permitir sim comer aquilo ali, sem colocar uma etiqueta de certo e errado, bom, não bom, saudável, esse é um alimento lixo e esse não é, sabe? Porque essas restrições é o que causa grande parte dos desequilíbrios, não só hormonais, os desequilíbrios e os problemas de saúde que a gente tem, e não só de saúde, mas os problemas, né, psicológicos de mulheres tendo problemas com o corpo, de restringindo demais e depois tendo problemas com anorexia, ou o que em inglês a gente chama de binge eating, que é o comer compulsivo, né? Que a pessoa passa ali alguns dias uma dieta perfeita, comendo tudo saudável, e depois ela vai lá e compra um monte de coisa e come tudo escondido, porque vem dessa inabilidade de lidar com a comida de forma saudável, né? De tipo assim, sim, eu posso comer, tô com vontade de comer um doce, vou comer esse doce sem pensar que, então depois eu vou ter que fazer 3 horas de exercício para me livrar daquelas calorias, sabe? Quando a pessoa tem uma relação saudável com o alimento, essas etiquetas deixam de existir, deixam de fazer sentido. Assim, eu vou comer isso aqui é comida. Não existe comida é comida, né? Claro que tem comidas, por exemplo, quando elas são altamente industrializadas, elas não são muito legais para o corpo. Então, eu entender essa necessidade do porquê que eu estou querendo comer aquelas coisas. Eu trabalho muito com esse mergulho, né, de por que que eu vou comer uma coisa que eu sei que faz mal para mim? Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento e gostar da gente mais, né? Esse autocuidado que a gente fala, né, hoje, eu começo a perder a vontade de comer essas coisas
extremamente industrializadas. Não é que eu nunca vou ter vontade de comer, ou vou falar do meu exemplo hoje. Eu fui na feira e tinha pastel de nata, que é uma coisa bem portuguesa, né? E que eu amo. E eu não tinha tomado café da manhã ainda, porque eu saí, assim, de jejum e vou primeiro fazer as minhas compras e depois eu volto para preparar o meu café. E eu vi o pastel de nata e eu comi ele pensando assim, esse é o meu café da manhã, né? Sem pensar, ai, que horror, é um doce, né? Não, é um alimento e eu escolhi hoje, de forma consciente, esse pastel de nata. Claro, é muito isso, porque deixamos de ter a parte, mais uma coisa a acrescentar ao nosso stress, lá está, às adrenais, e é mesmo um puzzle, depois é o dominó. Se nós vamos ajustando stress e ter má ligação connosco, com os nossos pensamentos, etc, etc, vai tudo, nós somos um todo, vai tudo desregular. Se nós estivermos flexíveis, no flow, vai tudo equilibrar. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas, a vida, a alimentação, e gosto muito de trazer pessoas com esta visão também, por isso obrigada. E queria acrescentar mais alguma coisa. Onde é que a podem encontrar? Como é que trabalha? Se é online, se tem algum sítio físico em Inglaterra? Conte-nos tudo. Então, para me encontrar online, né? Acho que a maioria das pessoas que vão nos escutar vão escutar online. Então, meu Instagram é My Holistic Living e eu tenho um site que tem todas as informações e blog que eu posto. Faço assim posts mais longos explicando coisas que não necessariamente no espaço do Instagram é possível, né? O site é ginecologiaholística.com. Eu também tenho uma comunidade no Telegram, onde eu posto alguns, enfim, assuntos mais exclusivos também, que a comunidade é o Comer, Rezar, Amar. Tudo tem link no meu Instagram, né, para quem quiser conhecer o trabalho. E eu trabalho, no momento, né, online. Eu atendo no Sistema Público de Saúde da Inglaterra também. Eu trabalho num hospital e já atendi em consultório, mas mesmo antes da pandemia, eu já tinha essa questão comigo, assim, de pensar que eu não queria atrelar a minha prática a um lugar específico, porque como, né, eu moro em Londres, sou estrangeira e tenho desejo de morar em outros países, eu não queria construir toda a minha base de clientes aqui e depois que se você muda, né, daí assim, meio que algumas pessoas perdem porque acham que você vai mudar, então ela não pode mais ser sua paciente ou cliente. Então, desde antes da pandemia, já estava fazendo essa transição para o online, porque eu acredito que as pessoas que precisam da minha ajuda, elas estão em qualquer lugar do mundo. E se elas sentirem esse chamado para o meu trabalho, elas podem estar na Austrália, na Nova Zelândia, no Brasil, enfim, aonde for, né? E a gente não precisa estar junto fisicamente para poder ajudar alguém. Então, hoje, o meu trabalho é no hospital e basicamente online. E acho que era isso. Tinha mais alguma coisa, Sara? Não, era isso. Eu vou deixar tudo nos recursos do podcast. Pronto, tudo o que referiu vão estar lá os links. E muito obrigada por este momento. Estou muito grata por a ter conhecido e por ter vindo ao BS Podcast. Eu que agradeço e também agradeço a todas as mulheres, enfim, a todo mundo que vai ouvir o podcast depois. Se tiverem dúvidas, podem se conectar comigo online, que eu tento, né, responder assim a muitas das perguntas que chegam até mim. Às vezes não respondo diretamente porque às vezes chega muita mensagem, mas eu crio posts com aquelas dúvidas para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis.